Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o episódio piloto do R0Cast. Eu sou Marcos Vinícius, host do podcast. Estamos hoje também com Juan Pablo, nosso co-host do podcast. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje temos um interessante, né? Hoje iniciamos uma nova etapa aqui no R0, né, Vi? Com certeza, vai começar uma nova jornada aqui para facilitar a vida de todo mundo aí que está na jornada da residência médica. E a gente não poderia começar com ninguém diferente, com um convidado aqui que vai ser um convidado aí, figurinha carimbada aqui do nosso podcast, praticamente um co-host, né? Então, para apresentar, é o professor André Moraes, formado em Clínica Médica pela Santa Casa de São Paulo, fez sua subespecialização em nefrologia lá na USP, aqui em São Paulo, onde foi preceptor e também hoje em dia é chefe do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, dentre outros serviços, né, André? Isso aí, é um prazer estar aqui. Vamos falar de residência médica, vamos falar de clínica médica, que é a área que eu mais gosto e é a melhor área da residência médica. A melhor área da medicina. Muitas né? pessoas têm medo dessa área, né? Porque ele parece gigantesca. É grande, né? Mas... É grande e complexa, isso é inegável. Mas a gente tem aí algumas artimanhas para tentar contornar essa situação. Boa, então para contextualizar, então como é o começo de ano, eu acho que a gente queria começar com o pé direito, começar com realmente desmistificando um pouco a clínica médica, essa era a ideia, né, André? Porque muita gente que vai começar essa jornada de preparação, alguns que estão no quinto ano, outros que estão no sexto, alguns até formados, mas a clínica médica eu acho que para a grande maioria é a área mais difícil e eu acho que por carregar a maior quantidade de conteúdo, como o Juan falou, né, André? Sim, com certeza. É uma área grande. Na verdade, são várias, é como se fossem várias especialidades dentro de uma área só, né? Então, hemato é um mundo, nefrologia é outro mundo, cardiologia é outro mundo, neurologia e assim vai, né? Então, realmente pode ser amedrontador. Boa. Eu reconheço isso. Ô, André, eu acho que vamos começar então pelo início, tá? Eu acho que conta um pouquinho pra gente se desde o começo você foi um amor à primeira vista à clínica médica, se você já tinha esse apreço pela clínica médica, o que é sadomasoquismo? Conta um pouco pra gente aí. Não, definitivamente não foi um amor à primeira vista. Na verdade, tem até uma história um pouco esquisita aí, como que a clínica médica me escolheu. Assim, na verdade... Você tá na faculdade, no começo, aqueles 2 primeiros anos que é tudo muito abstrato, anatomia, fisiologia, a gente não consegue ter ideia do que de fato você vai gostar. Na verdade, isso começa a permear, pelo menos no meu caso foi assim, no quinto ano, né? Quando a gente começa a ver paciente de verdade, quando você começa a rodar nos rodízios. E o meu quinto ano foi muito emblemático. Eu comecei pelo rodízio da cirurgia e eu me apaixonei. Achei super legal, super dinâmico. E você acabou de virar interno e já está suturando, e já está entrando em cirurgia. Então, naturalmente, o rodízio de cirurgia geralmente é aquele rodízio que encanta o interno. Principalmente aquele que acabou de virar interno. E aí eu rodei na cirurgia, na Santa Casa, achei fenomenal. Falei, nossa, acho que eu vou ser cirurgião. Mas já lá tinha uma coisa esquisita, porque o paciente chegava no pronto-socorro, eu examinava, tal, pensava na hipótese diagnóstica, ficava empolgado com a hipótese diagnóstica. Quando eu entrava no centro cirúrgico, eu não conseguia parar de bocejar. Então, ali eu já vi que talvez não era o cirurgião. E aí você vai rodando pelas outras áreas, até que chegou na clínica médica no quinto ano e, sinceramente, desculpa aí meus professores, mas eu realmente odiei clínica médica no quinto ano. Odiei, achei enfadonho, achei complicado, não conseguia entender muitas vezes o que o paciente tinha, qual era o diagnóstico, achava complexo e realmente não achava tão gratificante. E aí... Minha surpresa foi que no sexto ano, que é quando a gente roda no pronto-socorro durante o dia, a diferença é que dessa vez eu estava estudando. Eu estava estudando para residência médica. E quando a gente começa a estudar, quando você começa a se aprofundar e começa a entender a clínica médica, é aí que você encontra a graça dela. Aquele diagnóstico às vezes não é a coisa mais fácil do mundo, interpretar o paciente no beira-leito. É aí que eu comecei, e aí eu me apaixonei completamente pela clínica médica, logo no rodízio do pronto-socorro, e aí eu já sabia que era a clínica. Foi bem assim. Eu passei de com certeza não serei clínico para com certeza serei clínico. Foi uma história um pouco diferente. O André, só pra gente voltar um pouquinho, contextualizar. No quinto ano, quando você achou muito entediante, foi num estágio de pronto-socorro? Foi num estágio ou um estágio de tipo visitas, né? Porque na verdade, assim, como... Enfermaria. Isso. Geralmente no quinto ano a gente passa de dia na enfermaria e à noite no pronto-socorro. Então, assim, a enfermaria de clínica... era aquela coisa um pouco mais lenta.
Então eu já não, assim, até hoje eu tenho uma queda pela emergência, né? Não é à toa que eu tô na Santa Casa no pronto-socorro até hoje. Mas assim, durante o dia eu achava um pouco lento demais e à noite no pronto-socorro era complexo demais. Eu não conseguia captar tudo o que estava acontecendo ao meu redor, porque estava faltando estudo. Entendeu? Mas você acha que é culpa um pouco também de quem tá ali, por exemplo, num pronto-socorro? Às vezes o preceptor, ele não tem tempo para ficar dando muita atenção pro quinto ano e aí não faz sentido nada, faz sentido, né? Eu não sei, acho que o pessoal talvez não conheça o pronto-socorro da Santa Casa, mas é uma loucura, é um pronto-socorro gigantesco, porta aberta, que pode chegar todas as coisas que... Assim, se tem um lugar para chegar coisa bizarra, paciente grave... É lá. É lá. Esse é o lugar. Então, tem assim... um cheiro característico. Né? Tem um cheiro característico. Enfim, é estranho porque eu gosto até hoje de trabalhar lá, enfim. Do cheiro também? O cheiro depende. Tem dias que tá pior, tem dias que tá melhor. Mas, assim, é uma complexidade e o residente que tá muitas vezes ali tocando o dia a dia não consegue te dar atenção. O chefe tá tentando resolver o caso mais grave do pronto-socorro, então realmente o interno às vezes não consegue ter esse suporte. E eu confesso, eu faço a minha meia-culpa aqui. Eu não estava estudando, eu não estava buscando a informação, eu estava ali querendo receber. E no pronto-socorro você não vai conseguir ter isso. Já no sexto ano é outra história. No sexto ano você passa no pronto-socorro durante o dia. E o grande diferencial é que no sexto ano eu estava estudando para a residência médica. Então você já está com um conhecimento acumulado um pouco maior, querendo ou não, você já passou pelo quinto ano inteiro. E aí foi comecei a entender o que estava acontecendo ao meu redor. E foi aí que eu comecei a gostar de clínica médica. André, outra coisa, em que momento você passou, né, na clínica médica do quinto ano, em que momento você passou do sexto ano? Foi mais ou menos no meio do quinto ano e no meio do sexto ano. Foi mais ou menos no meio. Assim. Então você já tinha uma certa bagagem já ali. Já tinha uma bagagem acumulada. Legal, legal. E eu acho que outro ponto que cabe aqui é que você já mostrou que você gosta de emergência. Sim. E aí, quer queira, quer não, por exemplo, no quinto ano você passava a noite, que é um momento que o pessoal não quer, né? Tá com a energia um pouco mais baixa, né? Eu imagino o preceptor. Certeza. Então, quando você passa de manhã, o preceptor que tá com a energia lá em cima, né? Tomou café, então a vontade de ensinar é diferente também, né, André? Não, com certeza. Isso então, você acha que, assim, tem um fator importante, o professor, o preceptor que vai te transmitir aquela informação dentro da clínica médica, né? Sim, com certeza. O professor é importante, mas eu diria que assim, você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não estiver estudando, se você não estiver buscando conhecimento, você também não vai conseguir absorver. Não vai fazer sentido, né? Você não vai maximizar ali a sua aprendizado. Então, assim, é aquela coisa, que nem você assistir uma aula e ter aquele que a gente fala do aprendizado passivo. Ficar lá parado querendo que a informação entre na sua cabeça. Vai ser muito mais difícil. Se você lê um conteúdo teórico, assiste uma aula, depois treina na questão, você vai maximizar o seu aprendizado. E o pronto-socorro ali era a mesma coisa. Eu estudando, fazendo o link do que está no livro com o que está ali do paciente que está na minha frente, aí sim eu consegui absorver, consegui entender e achei a graça da clínica médica. Legal. Ô André, e uma pergunta meio aleatória aqui sobre clínica médica, né, cara? Você falou que gosta dessa parte de emergência e gosta do pronto-socorro da Santa Casa. Mas assim, você gosta de chegar no pronto-socorro e ter aquela adrenalina, tipo, não sei o que vai acontecer hoje? Isso daí é algo que motiva? Ah, com certeza. Ali você vai ter casos que assim, é difícil eu ir dar um plantão lá na Santa Casa e não aprender alguma coisa ou ver uma coisa que eu nunca vi até então. É impressionante que toda quarta-feira, que é quando eu tô lá, eu aprendo alguma coisa nova. É impressionante mesmo, assim. E isso é muito bom, né? É claro, hoje eu faço ambulatório, eu trabalho em UTI, trabalho em outros lugares e eu acho que cada um tem as suas vantagens. É claro que você tá no ambulatório, você tá num ambiente mais controlado, você tem as coisas, você tem um ambiente mais a cadência calmo, é diferente, exatamente. Né? O tempo de raciocínio e tal. E tem suas vantagens. Hoje eu aprendi também a apreciar esses momentos. Mas uma vez por semana ver uma coisa diferente motiva, com certeza. Mas você vê a cabeça, né, Juan? Não sei como que você é, mas eu, por exemplo, não é algo que não é algo que me faz sair da cama, não. Acho que a grande o maioria... que será que eu vou pegar de emergência? A grande maioria, tipo assim, quem vai no plantão, você fica com medo de, putz, será que vai ansioso, aparecer né? alguma Você coisa aquele mais tranquilinho, que eu não né? sei ou vai chegar só aquela gripe que eu vou conseguir tratar rápido? Acho que é um pouco da personalidade aí, né? Personalidade, perfil. Eu acho que até, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a dificuldade, ela vai sempre engrandecendo o prazer que você vai sentir quando você conquista alguma coisa. Então, você conquistar uma coisa fácil,
Tem gente que vai falar assim, eu quero conquistar coisas fáceis, tudo bem. Mas eu entendo que tem coisas que são difíceis e por serem difíceis é muito mais gostoso você chegar nesse lugar dessa conquista. É muito mais gratificante, acho que essa é a palavra. Então, eu acho que a clínica médica tem muito disso. Entendeu? Então, assim, a gente está falando aqui de pronto-socorro, mas, por exemplo, eu lembro muito bem eu estudando para a prova de residência e a parte de endocrinologia é uma parte que eu tinha extrema dificuldade. Sim. E aí você fica naquela situação, pô, isso aqui é chato, isso aqui é... Mas a hora que você senta, estuda e consegue conquistar aquele tema, adquirir aquele conhecimento que você passou tanto tempo sofrendo para conquistar, pô, você sente uma grande gratificação. Finalmente eu consegui alcançar isso. Finalmente eu consegui dobrar esse problema, consegui resolver esse problema. Eu acho que é essa a cabeça que você tem que ter quando você está encarando um desafio grande. E a clínica médica é, de fato, um desafio grande. Se alguém disser que é fácil, essa pessoa provavelmente não está falando a verdade. Ou ela tem uma facilidade muito diferenciada mesmo, que eu acho que não é a maioria das pessoas, entendeu? Mas eu acho uma coisa interessante aqui, diferenciar a clínica médica da prova e a clínica médica da vida real. Sim. Porque, por exemplo, assim, a clínica médica, ela é complexa, ela é densa, mas se você estudar, ela tem um raciocínio clínico ali e, Com assim, certeza. poucas vezes você vai ficar em dúvida. Porque a prova, normalmente, ela é um pouco mais óbvia. É diferente da vida real, que aí, putz, às vezes tem overlap, tem 2 diagnósticos, aí tem confusão. Imagino, né, André? Conta um pouco da sua experiência. Não, mas é isso mesmo. E, assim, outra coisa que eu sempre falo, assim, se você pegar e falar assim, vamos estudar clínica médica, você vai entrar em desespero, tá? Então, assim, segmentar o que você está estudando. Então, pô, vou estudar, estou falando aqui de contexto de pronto-socorro. Até hoje, quando a gente encontra lá um residente ou mesmo um interno, eu falo assim, o negócio é o seguinte, pega um tema por plantão para você estudar. Você está aqui, toda quarta-feira chega um infarto lá, às vezes com supra, às vezes sem supra. Você vai querer aprender infarto, AVC, taquiarritmia, bradiarritmia, cetoacidose diabética, tudo num plantão só? Você não vai conseguir. Então, pega um caso, lê, vê o paciente, aplica na prática, que você vai reter. Semana seguinte, agora hoje eu vou focar em AVC, e assim você vai compondo o conhecimento. E e esse conhecimento vai gerando sinergia entre si. Então, você já entendeu o infarto, você vai entender uma taquiarritmia, você vai linkando uma coisa com a outra e o seu conhecimento vai tendo uma curva exponencial de aprendizado. Acho que esse é o caminho aí para a clínica médica. Encarar tudo de uma vez só fica difícil. E fica amedrontador. Indigesto, né? E fica indigesto. Mas se você vai compondo o conhecimento, você vai conseguir. E é legal, tipo assim, você está falando na vida real, mas isso daí também se encaixa para estudar para provas de residência, né? Com certeza. Não dá para querer estudar todo um dia só. E também, tipo, se você está dentro da prática, para quem é interno, para quem está no 5º, 6º ano, vale a pena eles começarem a estudarem, como você falou, que eu acho que um erro gigantesco que todo mundo tem é isso, querer estudar tudo no mesmo dia, né? Apareceu um caso de AVC, quer sair aprendendo AVC, infarto, quer sair aprendendo tudo. E eu acho uma forma muito legal do que você acabou de falar. Com certeza. E assim, complementando o que o Juan falou, que eu acho que é um erro comum do interno, é assim, você não entender em que situação você tá. Por exemplo, se você tá no 5º ano, você tem um certo tempo para perder. Então não dá para você pegar lá infarto, AVC e, afundar, ver guideline atualizado, ver não sei o que, dose. Cara, no 6º ano, você tem que ser um cara que sabe otimizar seu tempo. Sim. Então, eu vou estudar infarto, cara, eu vou ver o principal que vai cair na prova e o que eu preciso saber de CERN. Assim, pensando na cabeça do estudante que quer passar. Porque às vezes, esse que é o grande problema. Às vezes você vai pegar um tema, ele é tão amplo. Hoje em dia tem guideline de tudo. Sim. Você vai perder dias, semanas para você ler tudo. Então, você tem que entender ali a sua situação. E aí eu acho que é o papel do professor de dar um direcionamento. Ou se você está fazendo um cursinho, ele te dá mastigado. Assim, cara, calma, vai com calma. Você não precisa sair o expert, né? Você precisa saber o básico para passar numa prova. Exatamente. Para saber manejar um pronto-socorro. Saber aonde você está pisando, aonde você quer chegar, né? Então, assim, sempre tem aquela figura do interno picuinha. Não sei se vocês já se depararam com o interno picuinha. Aquele cara que você está ali discutindo os pontos cruciais da síndrome coronariana aguda e ele fala assim... mas acho que eu tô ouvindo aqui um desdobramento de segunda bulha. Ele fala assim, olha, nada contra a semiologia cardiológica, mas neste momento, esse paciente que está com infarto com supra, isso não é a coisa mais importante. Então você vai ter que focar naquilo que é relevante. E a mesma coisa se aplica para residência médica.
Você vai fazer uma prova de residência, a gente está falando aqui de vários temas dentro da cardiologia, ali na... Cardiologia, eu diria que é o tema que mais cai em residência médica. Se você fazer uma prova de residência, uma prova de R1, sem saber síndrome coronariana aguda, taquiarritmia, bradiarritmia, e talvez AVC, que é neuro, mas que está dentro desse pacotão ali do pronto-socorro, você vai perder 3, 4 questões que estariam ali, de clínica, que geralmente são 20, né? 3, 4 estão dentro desses temas. Você tem que dominar esses temas e os pontos mais relevantes. Mas isso porque na vida real ela é mais prevalente ou você acha que é porque tem tomada de decisão? Não, acho que, por exemplo, é um médico, a gente está falando aqui, né, em tese, o médico que vai prestar R1 é um médico generalista. Então, vamos lá, ele tem que saber tratar uma valvopatia especificamente, uma coisa que é tratada no ambulatório de cardiologia? Não. Mas se ele estiver andando na rua e um paciente tiver um mal súbito do lado dele, ele tem que saber fazer o ACLS. Ou ele está trabalhando num pronto-socorro. Chegou ali um ataque à arritmia, ele tem que saber se esse paciente está instável ou estável. Então faz sentido que as bancas coloquem esses temas de uma forma tão recorrente. Porque, de fato, eles são temas cruciais que tem que ser de conhecimento do médico generalista. E, além disso, se um médico não domina esses temas, ele vai acabar não salvando vidas. Entendeu? Ele vai acabar, entre aspas, matando esses pacientes, porque são doenças que são ameaçadoras às vidas. E não dá tempo, e assim, no dia a dia tem que não ser dá rápido, tempo de né? chamar o especialista. Chegou um ataque à arritmia no pronto-socorro, na própria Santa Casa. A gente não tem cardiologista 24 horas por dia, é a gente que tem que resolver, entendeu? Às vezes, algum caso mais específico e tal, você pode chamar, pedir avaliação, mas você não tem cardiologista ali, então você tem que dominar esse conhecimento. E eu acho que é uma das coisas que tem um paralelo muito bom, assim, entre a prova e a vida. Nem sempre isso é verdade. E é óbvio, existem provas e provas. Tem provas boas e provas ruins, né? Mas eu acho que a prova boa é aquela que justamente consegue detectar aquele médico que é um médico generalista bem formado, que está pronto para entrar no R1. E aí ele vai aumentar o conhecimento dele dentro da clínica médica. Boa. Legal. Sabe um ponto interessante que eu achei... Primeiro ponto que é o André usou o termo de interno picuinha, né? Interno, isso daí deve ser alguma gíria entre os assistentes ali do pronto-socorro, né, André? Mas isso daí, cara, eu acho que normalmente é típico de pessoa imatura. Não personalidade, mas imatura naquele assunto, né? Então, assim, a pessoa não sabe, primeiro... Ser relevante. Exatamente. Primeiro, ela não sabe o que é importante, né? Pô, cara, você tá no manejo ali... de urgência, bicho, foca na urgência, depois você vai ver. E o outro ponto, a imaturidade, na verdade, é a falta de conhecimento. Às vezes, a pessoa tá tão limitada na semiologia que, cara, pra ela, é aquele negócio, né? O que você foca, amplia. Então, ela tá focada na semiologia. Cara, aquilo ali ressalta no ouvido. Agora, a conduta, o manejo, ela nem sabe. Então, às vezes, ela tá viajando, ela nem sabe discutir, né? Pode ser isso. Lógico, tem que dar um desconto ali, principalmente o interno do 5º ano, às vezes ele ainda tá nessa fase, né? Ainda tá cru, saber definir prioridade, né? Isso é assim, o médico que tem interesse em trabalhar em UTI, o médico que tem interesse em trabalhar em pronto-socorro, ele tem que saber definir prioridades. Assim, infelizmente, ainda mais no nosso país e, na verdade, o serviço de emergência tem essa característica, você tem que saber discernir o que é prioridade naquele momento, né? Se você quiser resolver tudo ao mesmo tempo, você vai acabar não ajudando ninguém. Então, você precisa muito dessa capacidade de identificar o que é crítico, o que é crucial. Isso daí para tudo, né? O Juan, inclusive, que é bombeiro também. Não sei se o André sabia, mas o Juan ele é bombeiro e isso daí também tem no treinamento, né, Juan? Também. Catástrofe, né? Você tem que saber definir. Você escolher. Dependendo do porte do hospital, você vai ter que abrir mão de alguns pacientes, né? Então, e não sempre o mais grave é o mais importante. Exatamente. Realmente. Então, tem isso daí. Então, normalmente, o atendimento do mais grave, ele é prioridade, exceto se a capacidade do hospital excede. Se o hospital ele não tem capacidade de atender todo mundo, aí você tem que selecionar os menos graves. Os vermelhos, na verdade. Aí tem os que tem mais chance de sobrevivência. E não é só o mais chance de sobreviver, com o menor recurso possível. Então tem esse jogo de um joguinho aí, sobrevida e recursos, né? É complexo. Aí classificar por cores. Acho que quando você coloca o paciente na cor preta, não quer dizer que o paciente caixão. Fecha o caixão, vela preta. Tá pertinho. Não, mas acho que deve estar associado aí.
Uhum. Preto é um cor que, tipo, praticamente o paciente não morreu ainda, mas tem grandes chances e Praticamente. vai dar. Boa. Oi, André, eu queria te fazer uma pergunta agora. Tipo assim, a prova, você que já vem abordando várias questões, revisando várias provas, e eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Você Uhum. acha que a parte de clínica médica, dentro das provas, tem um padrão mesmo ou não? Olha, Rô, assim, sendo bem sincero, depende da instituição. Existem instituições, eu acho que isso é menos do que já foi, mas eu acho que as instituições, ainda existem instituições que fazem uma prova que é a cara dela Sim. mesma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Unifesp, por exemplo, ela tem uma prova que é ímpar, que é diferente do padrão das outras provas. Porque a instituição entende que ou ela quer, entre aspas, favorecer o aluno dela a continuar lá, então ela vai colocar temas que são mais relevantes ali no dia a dia dela, ou ela quer ser diferentona mesmo. Mas outras provas, Tipo, não. IANSP. Então, por exemplo, assim, a Santa Casa, que é a faculdade que eu fiz, enfim, sempre foi uma prova muito característica, Bem peculiar. bem peculiar. Mas, a partir do momento que eles delegaram a confecção da prova para uma instituição terceirizada, isso se perdeu. Virou uma prova mais... É uma empresa que faz várias provas, ela não vai fazer uma prova diferente porque é a prova da Santa Casa, entendeu? Então ela vai tender a fazer uma prova mais padrãozão. E aí, se for uma boa instituição, não vamos entrar aqui no mérito de se é ou não, ela vai priorizar os temas mais relevantes, né? Eu confesso que tenho uma postura bem crítica, assim, quando eu vejo uma prova, porque assim, olha o tamanho que é a clínica médica. A instituição tem 20 questões para escolher. E aí ela me cobra uma nota de rodapé, me cobra uma doença rara com uma apresentação atípica. Eu não gosto desse tipo de prova. Eu acho que a prova tem que cobrar o que é relevante para um médico generalista, né? E aí existem algumas... Acho que a maioria das instituições estão caminhando para isso. E, consequentemente, estão estabelecendo um certo padrão. 2 pontos, André, para comentar acho, sobre esse ponto. Uhum. Primeiro é que, por exemplo, mesmo a Santa Casa, que delega para uma instituição, você pode selecionar os temas que você quer que inclua. Ou mais ou menos uns macro temas, né? Que foi mais ou menos o erro do IANSP, né, Juan? Que o IANSP ele selecionou ali sobre a região local e aí eles acabaram meio que tirando preventiva ali e colocando mais GO, né? Acho que foram 36 questões. Mas assim, eu acho que o caso do IANSP, ele é confuso, né? Porque assim, eu entendo que assim, eles têm uma população, uma clientela geriátrica, né? Então assim, a grande maioria dos pacientes são acima de 60 anos. Então assim, eu super entenderia se eles tirassem em parte preventiva para adicionar questões de geriatria ou mesmo de doenças crônico-degenerativas dentro da clínica médica e diminuíssem eventualmente, sei lá, urgências e emergências, eu super entendo, mas assim, eles simplesmente tiraram preventivo e aumentaram GO. Não faz sentido na minha cabeça. Não faz. Mas eu não sei se você lembra, nessa transição da Santa Casa, na época, eu peguei essa transição. E essa transição eles falaram que quem ia passar os temas, em teoria, ainda era os chefes das grandes áreas. Porque por ter essas peculiaridades do serviço. Entendi. Agora, se é mesmo... que antes, assim, por exemplo, tinha uma coisa que, assim, até o pessoal falava que a gente tinha a prova, né? Não tinha a prova, mas, assim, hipotermia. Todo ano cai hipotermia. E, assim, é engraçado porque até hoje, todo ano em São Paulo, para quem mora em São Paulo sabe, tem aqueles 15 dias gelados, assim, mas no meio do ano, às vezes é em junho, às vezes é em julho. Né? E aí, assim, todo ano chega um paciente com hipotermia na Santa Casa, hipotermia grave e tal, né? Até uma população muito vulnerável, às vezes morador de área livre e tal. E era assim, vai cair hipotermia. Você via não cair hipotermia em nenhuma outra instituição, mas porque era uma particularidade da instituição. Então, assim, eu acho super justo, né? Que, assim, é uma peculiaridade, mas é a realidade da instituição. Isso está diminuindo muito. Eu percebo que está diminuindo. Acho que quem ainda faz isso muito é a Unifesp. Acho que um ponto bem importante da clínica médica que a gente não abordou, André, é que, como é a maior área, as pessoas acabam negligenciando. Sim. E acaba que a residência é uma prova de competição. E
é o seu grande diferencial se você estiver bem afiado. Sim, eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. Primeiro, assim, fazer um curso que diga para você aquilo que é essencial, que você não pode ir para a prova sem saber. Então você tem que ter assim as suas aulas definidas. Ó, isso aqui é uma aula essencial. Exemplo, taquiarritmia. Exemplo, síndrome coronariana. Uma coisa ambulatorial, hipertensão. Outra coisa ambulatorial, diabetes. Não dá para ir para nenhuma prova sem saber esses temas que eu falei. Existem aqueles temas que são complementares. Então são temas que são importantes, mas a incidência nas provas é menor. Então, assim, o que eu costumo falar? Mata os temas essenciais da clínica médica. Terminou os climas essenciais da clínica médica, com dor no coração, vou falar o seguinte para o meu aluno. Vai fazer pediatria, vai fazer GO, vai fazer preventiva. Por quê? Você vai ter uma quantidade de temas muito reduzido pelos mesmos 20% da prova. Matou GO, pediatria, preventiva, volta para a clínica médica e faz os temas complementares. E então, assim, tem que saber definir prioridades. E o segundo ponto é o seguinte: o aluno que passa na residência, ele não passa na residência porque ele acertou aquela questão desafio que ninguém acertou. Ele passa na residência porque ele não errou aquela questão que ele não podia deixar de acertar. Não sei se dá para entender a diferença. Então, por exemplo, você pega uma prova de clínica médica que tem 20 questões. Você tem lá 10 questões fáceis, 5 questões moderadas e 5 questões difíceis, talvez com 1 ou 2 desafio mesmo. O cara que passa, ele acertou as 10 fáceis, acertou a maioria das intermediárias e vai testar acertar um desafio, mas não é isso que vai botar ele para dentro. O que põe para dentro é a questão fácil, a questão moderada de temas relevantes. Então é isso, é saber você saber dosar até a profundidade e o que é prioritário. Você gosta do teorema de Pareto lá, André, do 80-20? Sim, com certeza. Isso é uma coisa que, assim, até fora da clínica médica, isso eu sinto todas as vezes, assim. Qualquer coisa nova que eu vou aprender, eu percebo que os primeiros 20% do esforço correspondem a 80% do conhecimento sobre aquele tema. Não é isso? Sim. Mais ou menos. Isso é muito verdade. Você pega um tema que você nunca entendeu, pode ser a coisa mais esdrúxula do mundo, sei lá, como cozinhar um arroz, vamos supor. Você vai sair do não tem ideia de como se faz um arroz até fazer um arroz razoável nos primeiros 20% de esforço dentro. Agora, para brigar com o arroz que a sua mãe faz, aí você vai precisar buscar, às vezes, 10, 20, 30 anos de prática para chegar no mesmo patamar. E é a mesma coisa, isso se aplica a praticamente tudo. Esporte, qualquer coisa. Mas eu acho que a grande dificuldade é você saber quais são os 20% que vão te entregar os 80%. Por isso que você precisa ter um direcionamento, né? Sim, com certeza. Um bom professor por trás, uma boa estrutura. Exato. Que vai te passar ali realmente onde se dedicar. Porque senão, cara, a medicina é muito ampla, entendeu? Você pegar 30 aulas por semana, 50 aulas por semana, cara, vai abranger tudo. Uhum. Mas quantas pessoas vão conseguir consumir esse conteúdo e ter o resultado necessário, né? Não, com certeza. Você vai receber 28 apostilas para revisar de clínica médica, com aulas de 2, 3 horas, tipo, praticamente impossível. É assim, né? Eu acho que assim, quando a gente está estudando, para, obviamente, adquirir conhecimento, ser um médico melhor. Isso é um dos pontos que eu acho que eu queria falar, assim. Eu não gosto de clínica médica, não quero saber de clínica médica. Eu vou passar e fazer e nunca mais quero olhar para isso. Eu tenho certeza que o cirurgião que em alguma vez na vida estudou clínica médica, que tem uma noção básica, é um cirurgião melhor. E quando a gente sai no mundo para trabalhar, a gente percebe isso. Né? Eu trabalho numa UTI de pós-operatório. E é impressionante. O bom cirurgião, além da parte técnica, que é sim importante, a parte da mão, ele sabe dizer se o paciente está grave, ele sabe dizer se o paciente não está grave. Ele se preocupa com a dieta, ele se preocupa com eletrólitos, ele se preocupa com outras coisas, com deambulação precoce, enfim, vários pontos aqui que eu poderia entrar, mas enfim, ele tem um quê de clínico dentro dele. Então, assim, estudar clínica médica, a gente está falando de residência, a gente está falando de prova, que é totalmente válido, mas também tem ser um médico melhor. Eu acho que ter uma noção de clínica médica faz de você um médico melhor, seja a especialidade que você estiver fazendo. Boa, eu concordo plenamente. E eu acho que assim,
você fica melhor, não só tecnicamente ali, de modo geral ali, como na sua área, mas, cara, todo mundo que forma médico muita gente na família, amigos, vai pedir opinião. Uhum. E o grosso vai ser clínica médica. E se você for aquele cara que não sabe responder nada, você vai transparecer uma fragilidade ali dentro da medicina, né? E aí, isso daí, cara, em vez de elevar, né, o seu nível ali, o seu conceito como médico, vai levar lá pra baixo. Exatamente. Então, pô, o cara pergunta uma coisa básica, putz, o cara não sabe. Aí pergunta pro outro, o cara sabe, você fala, putz, o cara mas ele tem um conceito. Uhum. Além de, lógico, que por toda especialidade, clínica médica roda, né? Então é importante você ter esse conceito básico, acho Com certeza. super válido. E aí, assim, saindo desse mundo um pouco mais filosófico de ser um médico melhor e tudo mais, e partindo para a prova, é isso que a gente já falou, assim, você saber dosar a profundidade que você vai ter que ir. Saber dosar aquele tema que vale a pena ter uma aula mais longa, ou que você vai ter que se debruçar sobre uma apostila. Guideline para residência médica não tem como, tá? Assim, ou talvez para algum perfil muito específico de aluno que vai ler guideline antes de dormir, a hora que acordar, é a exceção. Então, assim, a função de um professor também na área de clínica médica é pegar dentro de um guideline de 70 páginas, ou de 150 páginas, porque existem, quais são aqueles pontos cruciais que estão presentes nas provas de forma recorrente. E isso existe. Então, é a função do professor detectar esses padrões, trazer para uma linguagem um pouco mais palatável e fornecer para o aluno. Eu acho que esse poder de síntese, né, do poder professor, de síntese. né, André? Exatamente. E até, né, o Juan comentou que uma das principais características do André, e eu acho que a gente nem tinha passado por André, mas é esse seu poder de síntese, André. O feedback positivo que os alunos sempre têm é que no final da aula você faz aquele take-home message, mas não é um take-home message protocolar. Sabe? Puta, vou botar aqui meia dúzia de linhas aqui, take home message. Não, cara, você faz aquela take home message que é realmente a síntese da sua aula. Então, cara, se deu uma aula de 30, 40 minutos, você vai passar naqueles 3, 5 minutos finais tudo que o cara precisa e o que o cara não pode esquecer. Então, é tipo assim, o cara que dormiu, o André fala assim, ó, você que dormiu a aula inteira, agora vamos acordar nos últimos segundos aqui. Às vezes eu até ponho no slide, pra quem dormiu até aqui. Porque eu sei que acontece, né, gente? Assistir aula, todo mundo, quem nunca dormiu assistindo aula é porque... Assistiu pouca aula. Assistiu pouca aula, né? Acontece. É, de novo, a questão do estudo passivo, né? Que é difícil. E acho que hoje é mais difícil, tô ficando velho, mas eu acho que hoje é mais difícil, porque o mundo é muito mais rápido, a capacidade de atenção das pessoas, na média, tá caindo. Então, você assistir uma aula de 50 minutos, de 1 hora, eu acho que 30 a 40 já é meio que no limite, e isso levando o pressuposto que ninguém assiste mais no 1.0, né? É pelo menos 1.25, 1.5 para cima, né? Então, assim, é difícil você ficar parado assistindo, deitado, você não vai... Não vai captar. Não vai absorver. Boa, bom demais. Mais alguma coisa, Juan? Não, acho que não. O André abordou bastante coisas. Eu acho que também, o que o André falou, né? O estudo, a diferença entre estudo ativo e estudo passivo, né? Eu acho que o André levanta muito a bandeira de fazer, de estudar com questão, né? Fazer questão e revisar o comentário. Eu acho que praticamente a gente abordou muita coisa hoje. Boa. Na verdade, sim. Esse aqui é só o primeiro que o André vê. A gente vai fazer uma série aí, clínica médica tem que estar em voga. Eu acho que vale a pena a gente trazer mais pra frente, trazer alguns tópicos, Sim. Quando que é o momento de revisar. Eu acho que vale a pena. A gente vai trazer isso daqui durante o ano. Mas acho que deu pra fazer um overview, né, André? Maravilha. Mensagem final aí que você gostaria de passar pros estudantes, pros médicos aí que estão assistindo. Não, Olha para aquela câmera ali, ó, o 3, André. Não, o que eu falo, assim, que realmente é um desafio que vale a pena encarar, né? Assim, eu tenho um hobby que é a corrida e eu sempre falo assim, primeira vez que você corre 1.000 metros é legal. Primeira vez que você corre 5.000 metros é legal. Quando você corre o primeiro 10K, a primeira meia maratona, você vai ficando cada vez mais feliz. E para quem já teve essa oportunidade, recomendo, obviamente com estrutura, com treino, de correr uma maratona, você vai sentir uma gratificação que é sem paralelo na vida. E eu encaro realmente, a clínica médica tem muito a ver com o meu hobby, talvez não seja coincidência isso. É uma coisa de longo prazo, é uma coisa que precisa de um esforço repetitivo ao longo do tempo, mas quando você chega lá, quando você vê um paciente com um diagnóstico difícil, quando você conduz um caso desafiador e sente que você fez um bom trabalho,
isso tem uma gratificação também muito maior do que um caso fácil ou uma coisa rápida que se resolve ali sem pensar muito. Então é isso, esse é o desafio, é abraçar o desafio. Esse acho que é a palavra final aí. Boa, eu já tava até estranhando, Juan. O André não tinha falado nada de corrida. Também, Eu falei, justamente o cara não falou nada de corrida, acho que tá acontecendo alguma coisa. Não, quando ele ia colocar o exemplo, eu achei que ia colocar o exemplo da corrida, mas ele colocou arroz, aí falei, caramba. Mas tem que comer tem que carboidrato. comer carboidrato antes da corrida. É que é o foco, né? O foco dele amplia, então ele tá focado em fazer um estoque para poder correr. Mas uma coisa que eu acho que legal, que eu não falei, é que a clínica médica, realmente, quanto mais você estuda, mais fascinante ela fica. E assim, cara, é bonito de ver aquela pessoa que consegue fazer um raciocínio clínico, sabe? Sim, com certeza. Então, você fazer o raciocínio clínico, você saber um pouco de cada área, você, assim, sabe, ser um médico mais completo, é muito admirável. E você mesmo se motiva, né? É automotivante você adquirir esse conhecimento. Então, assim, para muitos é entediante, mas, cara, não tem nada mais fascinante do que você realmente fazer um diagnóstico difícil baseado em raciocínio clínico. Só um link aí falando sobre isso, Vini, que assim, eu faço ambulatório, a minha especialidade é nefrologia e os pacientes me procuram muitas vezes por uma queixa super específica dentro da nefrologia e tudo mais. Mas assim, o que tem me espantado de forma recorrente hoje em dia, eu pego pacientes às vezes de 35 anos, de 40 anos, ele tem um gastro, ele tem um cardio, ele tem um endócrino, ele tem um hemato e eu chego como o 5º especialista desse paciente. E ele não tem indicação de acompanhar com nenhum desses especialistas. Sabe o que esse paciente precisa? De um clínico geral. Obviamente eu não vou roubar paciente de ninguém, mas às vezes eu percebo assim, por que você está acompanhando um cardiologista? Não, porque eu tenho hipertensão. Gente, hipertensão é doença de tratar com clínico geral. Hipertensão você vai tratar com nefrologista ou com cardiologista quando você tem uma hipertensão refratária, você tem uma hipertensão resistente, ou você tem já uma complicação da hipertensão. Mesma coisa o paciente com diabetes. Diabetes que toma metformina, tem que acompanhar com o clínico, não precisa de endocrinologista. Endocrinologista vai cuidar de diabético com insulino dependente, diabético tipo 1. Então, assim, valer a pena insistir de novo, novamente, na clínica médica, acho que vai fazer com que as pessoas não tenham que passar em 5 consultas, que às vezes ele não cria vínculo com nenhum. Tá cada especialista olhando para o seu... Não, eu sou médico do rim, eu sou médico do coração, eu sou médico do pé, e assim vai. E o paciente fica perdido, às vezes sendo jogado de um lado para o outro. Então é uma coisa assim, um pouco mais da prática clínica, que vale a reflexão, né? Ser um médico melhor é também você conseguir abraçar um pouquinho mais, ampliar o seu leque de atuação. O feedback dos pacientes em geral, quanto a isso, quando a gente consegue resolver vários problemas numa consulta só ou com um médico só, geralmente é um feedback muito bom. Ô André, eu não quero me alongar, que a gente já está finalizando, mas aí eu acho que cabe um insight até de talvez uma autocrítica para o clínico geral, que às vezes fica muito subespecialista, e eu acho que ele acaba abrindo margem e tem ganhado muito espaço o médico da família. Porque ele é o cara que mata no peito e quer abraçar. Ele tem dificuldade de ceder, na verdade, né? Não, acho que o médico da família é o modelo, na minha opinião, é o modelo ideal para esse tipo de coisa, né? A clínica médica ela é muito vista como um trampolim para eu alcançar a especialidade. Eu acho que a gente poderia fazer um esforço para sou clínico e nefrologista. Eu sou clínico e endocrinologista, não apenas nefrologista. Não apenas endocrinologista. E assim, eu entendo, a medicina hoje em dia, num convênio, às vezes você pega um ambulatório lotado, são consultas marcadas de 10 em 10 minutos. Eu entendo o lado, às vezes, do médico que está olhando só para a sua especialidade. Eu realmente entendo isso. Mas não é o ideal. Acho que realmente não é o ideal. Mas assim, a medicina preventiva nesse aspecto, ela é aquela coisa, né? Alta complexidade e alta resolutividade. Então, acho que era isso. Esse seria o ideal mesmo, né? Dentro da preventiva. Boa. Muito demais, gente. Bom, legal. Acho que deu pra fazer uma síntese aí total, né, André? Acho que o André fez ainda mais um resumo aí do final do podcast. Um take home message aí. Boa, mas eu acho que é isso. Agradecer de novo aí a presença do André. Gente. Tamo junto. Dizer aí que a gente tá começando a série aqui e que pode contar com a gente que vai ter muita coisa boa aí, né, Juan? Vai ter R0 Cash aí vai trazer, temos projetos para trazer referências dentro da medicina. Então, além de trazer conteúdos para sua formação, trazer
materiais e realmente pessoas que possa te ajudar a alavancar e fazer uma carreira aí de sucesso. Para trazer também pessoas que fizeram determinadas residências e Com instituições, certeza. para a gente falar como é ser residente numa ou noutra instituição. Acho que isso é bastante Eu acho que relevante também. vale aí o segundo podcast para você falar da sua experiência aí, né, André? Com certeza. Porque acho que muita gente tá pensando em fazer clínica médica. Com Por que certeza. não fazer clínica médica? Não, brincadeira. Não, faça clinicamente. Não, e às vezes por que fazer na Santa Casa? Né? Exatamente. Contar um pouco da tua experiência, como foi a tua jornada de estudo. Uhum. Acho que Sim, vale a com pena mais certeza. uma parte Ou 2 também aí. a parte da nefrologia também estou à disposição. Boa. Perfeito. Então vamos marcar aí. Valeu, E gente. brigadão novamente, viu? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até a próxima. R0Cast.